Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um cenário que muita gente está cogitando envolvendo a prisão do Bolsonaro. A gente sabe que o julgamento do chamado núcleo crucial, que envolve o Jair Messias Bolsonaro, começa agora, no dia 2 de setembro, na próxima terça-feira. Inclusive, na quinta, dia 4 de setembro, é meu aniversário, né? Seria sensacional a gente ter já no mês de setembro a condenação do Bolsonaro confirmada, transitada e julgado. Pouco provável que esteja transitado e julgado por causa dos recursos que ele tem direito de utilizar. Mas é bem provável que ele tenha a sua condenação, sim, confirmada agora em setembro de 2025. E para mim seria sensacional, porque mês de setembro é meu aniversário e esse presentão, né, seria incrível para coroar toda essa luta nossa aqui contra o fascismo, que só aqui na internet fazem 10 anos, né? No dia 8 de setembro faz 10 anos que eu criei o canal aqui no YouTube para poder produzir conteúdo para vocês. E aí o que eu quero trazer para vocês de informação importante no caso do Bolsonaro? Muita gente está cogitando a possibilidade de, após a condenação, o Bolsonaro cumprir a sua pena no regime domiciliar por conta da questão da sua saúde. E eu venho trazendo aqui para vocês informações de que, apesar de, sim, talvez o Bolsonaro preencha alguns critérios para tentar conseguir a decretação a substituição do seu cumprimento da pena no regime fechado para o regime domiciliar, existem outros casos, como é o caso do Roberto Jefferson, que a saúde estava muito mais deteriorada que a saúde do Bolsonaro, e ele cumpriu a pena em regime fechado. Para quem não sabe, inclusive, o regime de cumprimento da pena do Roberto Jefferson, que estava inclusive em prisão preventiva, né, desde 2000, foi decretada a primeira prisão preventiva dele lá em 2022, em outubro, ele foi levado para Bangu 8, o presídio comum. Bolsonaro não vai para um presídio comum, ele vai cumprir a pena ou em uma base militar, né, em uma área militar, né, ou em uma delegacia, em uma superintendência da Polícia Federal, provavelmente em Brasília, em uma cela especial, que vai ter cama, que vai ter escrivania, que vai ter TV, pode ter frigobar, provavelmente até ar-condicionado, tá? Então ele não vai cumprir a pena como o Roberto Jefferson estava cumprindo, por exemplo. E o Roberto Jefferson, desde 2023 pelo menos, tem vários episódios graves de saúde. Só para vocês terem noção, tem um ano que saiu um laudo médico que o Roberto Jefferson, material publicado há um ano atrás em alguns veículos da mídia tradicional, tomou no pâncreas de Roberto Jefferson, é maligno, diz o hospital. Para quem acompanha, por exemplo, essas questões de doença relacionada a esse tipo de patologia, né, que é o câncer, o tumor de pâncreas, por exemplo, ele tem uma taxa de letalidade elevadíssima. E mesmo assim, o Roberto Jefferson ficou preso. 2022, 2023, teve problemas de saúde. Quando tinha problema de saúde, saía do sistema fechado e aí ia para o hospital passar por um atendimento. Quando precisava ficar internado, ficava internado. Depois regressava para o sistema fechado. Alguns médicos chegaram a listar aqui algumas doenças do Roberto Jefferson. Crise de 2023 para cá. Crises convulsivas foram 2 episódios, hoje controlados por anticonvulsivos. Elevação de necrose miocárdica com controle por medicamentos. Infecção no trato urinário em 2023, 2024, 2025. O diagnóstico foi de prostatite, o tratamento foi com antibiótico-terapia. Desnutrição, houve recuperação, mas precisa de tratamento continuado. Episódio de colangite recorrente em 2023 e 2024. Ocorreu devido a refluxo bilio-digestivo e evolução com sepse abdominal e infecção na corrente sanguínea. Teve boa resposta clínica com tratamento. Extração dentária considerando possível foco de infecção na boca, síndrome depressiva grave associada a sintomas psicóticos, dependência de benzodiazepínicos e evolução para o quadro de catatonia. Precisou fazer 10 sessões de eletroconvulsoterapia com resposta satisfatória e tem necessidade de acompanhamento constante. Isso aqui é um material que foi publicado agora em 2025, em abril. O do ano passado já dizia que ele tinha, por exemplo, crise o câncer dele, um material publicado há um ano atrás, disse que o câncer dele no pâncreas era maligno. E um outro material publicado em 4 de junho de 2024, em um desses veículos da mídia tradicional, traz um laudo médico ali dele, mostrando a situação debilitante de saúde dele. Ao passo de que agora, em 2025, no dia 11 de maio, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido ali da Procuradoria-Geral da República, decidiu conceder prisão domiciliar humanitária ao ex-deputado federal Roberto Jefferson. Inclusive está aqui um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes.
Para o ministro Alexandre de Moraes, a grave situação de saúde do réu, sua idade de 71 anos e a necessidade de tratamento específico admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária, como ele mesmo tem decidido em situações semelhantes e conforme pacificado nessa Suprema Corte em relação a situações excepcionais de concessão de prisão domiciliar humanitária, destacou o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele poderia conceder a prisão domiciliar para Roberto Jefferson antes? Poderia, mas não se vislumbrou ali a necessidade. Por quê? Passava mal, ia para o sistema de atendimento de saúde. Passava mal, ia para o sistema de atendimento de saúde. Por que no caso do Bolsonaro, que o próprio Valdemar, cometendo um sincericídio, falou o seguinte aqui, eu não vou mostrar o vídeo, mas vou mostrar o áudio para vocês. Escutem comigo aqui o que o Valdemar disse sobre o Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro está doente, está muito triste, né, depressivo. E aí perguntam, mas ele teria a capacidade de fazer uma nova campanha eleitoral? Ele, não, teria. Inclusive, se ele fosse solto hoje, ficava sarado. Vamos ouvir junto aqui comigo. Domiciliar, como é que ele tá, assim, muito abatido. Mas ele teria saúde para enfrentar uma nova campanha? Sim, lógico. Sim, se ele tivesse livre, ele sarava na hora. Ué, mas em caso de estar mal, como que ele encarar uma campanha? Não, ele sararia na hora, que o estado moral dele é por causa da prisão. Então, peraí, ele tem saúde para fazer campanha na rua, ele tem saúde para viajar para o Rio Grande do Norte, para viajar para Belo Horizonte, para viajar para Goiânia, para viajar para Santa Catarina em várias cidades, para viajar para o Rio de Janeiro, para viajar para São Paulo, para viajar para Brasília, para viajar para o Rio Grande, para viajar para o Ceará, para viajar para o Pará, para viajar para Paraíba, para viajar para Pernambuco, para viajar aqui para Sergipe, para viajar para Alagoas. Mas ele não tem saúde para cumprir o regime de prisão em um modo flat, né, leve ali. Por que, Carlito, meio flat? Porque ele seria preso, né, por ser um ex-presidente, teria algumas prerrogativas especiais, cumpriria ou em uma base militar do Exército, que teria uma cela preparada para ele, ou na delegacia da Polícia Federal ou em uma superintendência da Polícia Federal. Inclusive foi preparada a chamada cela do Bolsonaro para um caso de prisão decretada contra ele. Então, para mim, se tiver a decretação da prisão domiciliar do Bolsonaro, primeiro, vendo a quantidade de problemas que ele tem gerado. Segundo, risco de fuga. Terceiro, que o quadro de saúde dele, em tese, não é tão grave quanto o quadro do Roberto Jefferson, que ficou preso por 3 anos pelo menos, praticamente, né, porque ele foi preso em outubro de 2022, ficou preso até maio de 2025. Quase 3 anos preso. Se não tiver, meus amigos, ali, o entendimento de que o Bolsonaro não se enquadra nos critérios para se ter a decretação da prisão domiciliar, para mim vai ser um escárnio. Ah, Carlito, mas você não acha que condenar ele, mesmo que ele seja condenado e fique condenado a cumprir pena no regime domiciliar, não já seria um avanço? Não. Porque ele já está em prisão domiciliar e a gente está vendo tudo que está acontecendo neste momento com que o Bolsonaro está em prisão domiciliar. Descumprimento de medidas cautelares diversas, tentativa, inclusive, de monitoramento de pedido de asilo político em alguns países e, além de tudo, o risco iminente de ele tentar a fuga. Porque, por exemplo, neste momento, a Polícia Federal, né, vai fazer ali o monitoramento do Bolsonaro 24 horas por dia para evitar que ele fuja, por exemplo. Que é o que muita gente está falando, né, para garantir que ele não se evada do Brasil. Mas se ele estiver em prisão domiciliar, vai ter de ficar uma viatura da Polícia Federal ou equipes da Polícia Federal acompanhando se o Bolsonaro está cumprindo a prisão domiciliar ou não? Então, para mim, não faz sentido. Mas vamos aguardar. Semana que vem a gente já vai ter o resultado, né, do julgamento iniciado, pelo menos, a partir do dia 2 de setembro. Eu ia para Brasília, mas as passagens estão muito caras, né? Acredito que muita gente vai fazer esse passeio em Brasília para ver o julgamento do Bolsonaro ou para acompanhar o clima em Brasília. Mas enfim, deixa aqui o seu comentário sobre esse sincericídio primeiro do Valdemar da Costa Neto. Compartilhe o vídeo com quem você puder, inclusive deixa o like. Se você ainda não me segue, me siga no meu canal também, o Historiador. Lá a gente publica vídeo todos os dias, assim como a gente publica aqui na Revista Fórum. Só que lá eu publico de 2 a 3 vídeos por dia. E até o nosso próximo encontro aqui amanhã. Grande abraço, tchau!